Parece que a pregação da graça de Deus pelo apóstolo Paulo levou a acusações contra o ensino dele. Parece que ele está respondendo a esse tipo de acusação em Romanos capítulo 6, versículo 1. E nesse versículo ele faz essa pergunta: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Mensagem aos romanos e a mensagem das escrituras, geralmente. Mas isso não significa que, tendo sido salvos, possamos simplesmente desconsiderar completamente o modo como vivemos. Não podemos dizer, se eu pecar muito, Deus será capaz de mostrar ainda mais graça. E foi isso que Paulo explicou em Romanos capítulo 6, depois de fazer essa pergunta. Uma pergunta que provavelmente lhe foi feita por alguém que era cético em relação à sua mensagem do Evangelho. Permaneceremos no pecado? E ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esse é um ponto muito importante para o povo de Deus lembrar. Não somos salvos por causa das nossas boas obras. Não podemos reivindicar nenhum crédito por nossa salvação. Nenhum. A salvação é completamente o resultado da bondade de Deus em nos dar o que não merecemos, que é a cidadania no seu reino, a vida eterna, e em não nos dar o que merecemos, o castigo eterno que nossos pecados merecem. Então, por que as boas obras são necessárias? Porque acompanham necessariamente a fé. Se tivermos fé em Cristo Jesus, isso significa que temos o seu Espírito Santo habitando dentro de nós. Se formos habitados pelo Espírito Santo, certamente não vamos continuar no pecado. É isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 6. Como crentes, não continuaremos no pecado, não quereremos continuar no pecado, porque através da fé estamos unidos a Cristo. Pergunta 86. Se fomos libertados da nossa miséria somente pela graça através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? Resposta: porque Cristo, tendo nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo à sua imagem, para que, com toda a nossa vida, mostremo-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que ele seja louvado por nós. Além disso, para que tenhamos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos, e que pelo novo viver piedoso possamos ganhar os nossos próximos para Cristo. Pergunta 87. Podem ser salvos aqueles que não abandonam o modo de viver ingrato e impenitente e não se convertem a Deus? Resposta: não, de modo nenhum. A Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino do céu. Então, se imaginarmos que temos a salvação, mas continuarmos a viver um estilo de vida pecaminoso, imaginando que não importa se continuamos a pecar, isso mostra que a salvação que pensamos ter não é real. Porque a fé genuína em Cristo será necessariamente acompanhada pela gratidão a Deus e pelas boas obras que são a evidência dessa gratidão. Deus salva todos os tipos de pessoas. Até mesmo as pessoas que cometeram os piores e mais hediondos tipos de pecados. Em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo descreve o tipo de pessoa que não será salva. E ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubares, herdarão o reino de Deus. Mas ele acrescenta algo muito importante, que é uma consolação muito grande para todo cristão. Em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tendo sido salvos, não continuaremos a viver em pecado. Alguém que vivia em adultério não vai continuar a viver como adúltero. Alguém que abusou de outras pessoas não vai continuar a viver como abusador. Um assassino não continuará a cometer assassinato. Um ladrão não vai continuar a roubar os outros. Um sodomita não vai continuar como sodomita, amando o pecado, quebrando o 7º mandamento. E um avarento não vai continuar vivendo quebrando a lei de Deus, quebrando o 10º mandamento. A salvação certamente resultará numa mudança radical na vida de um pecador que se converte a Cristo. Mas ele ainda vai lutar contra o pecado? Sim, é certo. Todos terão que lutar contra a sua velha natureza pecaminosa ao longo da sua vida. Nós vivemos no mundo caído. Somos concebidos e nascemos em pecado. Ainda temos que lutar contra os nossos próprios desejos pecaminosos. Nunca experimentaremos a perfeição sem pecado nessa vida. Mas como cristãos, o nosso ódio pelo pecado crescerá. Choraremos por causa do nosso pecado. Sentiremos o verdadeiro arrependimento em nosso coração. E expressaremos esse arrependimento a Deus em nossas orações. E também as outras pessoas contra quem pecamos. E cresceremos no desejo para fazer o que é bom, o que é certo, o que é justo, para agradar ao nosso Pai Celestial. Um verdadeiro cristão nunca pode abraçar o pecado e ficar tranquilo sabendo que está vivendo em pecado. Nem todos serão salvos. A salvação está disponível para todos, mas não é universal. Sabemos isso da palavra de Deus. Aqueles que não abandonam seu modo de viver ingrato e impenitente, que não se convertem a Deus, certamente não serão salvos. Porque a sua ingratidão e sua falta de arrependimento mostram que não pertencem a Cristo. Isso mostra que eles não têm fé. Mostra que não estão unidos a Cristo e, portanto, permanecem mortos no pecado. Rebelam-se contra o Rei, existindo e vivendo fora do seu reino. A verdadeira fé é conhecida pelos seus frutos. O fruto que nós produzimos nessa vida prova que pertencemos a Jesus Cristo. Que o seu Espírito Santo nos capacite para darmos muito fruto em serviço dele. Busque-o em oração e peça que ele faça de você uma árvore frutífera que lhe traga muita glória.